Bom, gente, nós estaremos nessa aula examinando as disposições finais da Lei 8.213. Então, os artigos vão tratar de diferentes, assuntos. O primeiro artigo que nós estamos vendo aí é o artigo 134. Esse artigo, ele nos diz que os valores expressos em moeda corrente na Lei 8.213 serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios. Hoje, o índice que reajusta benefícios, ele é o INPC. Então, uma vez por ano, os benefícios são reajustados mediante a aplicação da variação do INPC. Então, o que acontece com os números da Previdência? Variam todos mediante a aplicação desse mesmo índice, que é o INPC. Multa por auto de infração varia segundo esse mesmo índice que foi usado para reajustar os benefícios. Teto máximo varia segundo o mesmo índice que foi utilizado para reajustar benefícios. Baixa renda, mesmo índice. O valor da cota de salário família reajustado pelo mesmo índice. Todos os números da Previdência, eles são reajustados mediante a aplicação do mesmo índice que foi usado para reajustar os benefícios. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando o limite mínimo e máximo nos meses a que se referirem. Então, se eu for calcular um benefício para uma pessoa que trabalhou de 1 de 2005 até dezembro de 2012, eu vou ter aqui vários meses de salários que eu devo levar em conta para colocar os 80% do período na média com os maiores valores. Então, esses diversos valores, eu vou ter que considerá-los tendo em vista o seu limite mínimo, o seu limite máximo, e esse limite mínimo e máximo vai ser definido tendo em vista o valor do salário mínimo daquele mês em questão e o valor do teto daquele mês. Então, em 2005, eu tinha um valor de salário mínimo X e um valor de teto Y. Em 2006, eu vou ter um valor de salário mínimo X1 e um valor de teto Y1. Então, quando eu vou trazer salários para levar no meu cálculo, eu sei que os salários de contribuição que entram na média tem que ser no máximo até o teto, remuneração até o teto. Então, eu vou ter que ver qual era o teto daquela época. É óbvio que cada um desses salários da época, limitado ao teto da época, eles vêm para o cálculo dos benefícios devidamente reajustados. Então, eu vou pegar o teto daquela época, jogo na tabela, atualizo o seu valor, tendo em vista os mesmos índices que eu reajusto o benefício, eu atualizo o teto para depois levar esse valor para a média. Aí aqui é uma disposição transitória no sentido de eliminar o menor e maior valor teto para cálculo de salário de benefício. Então, esse aqui, esqueçam. Houve um dia valor teto, hoje não existe mais. O que existe é o limite máximo que a gente chama de teto do regime geral. Foi extinto, quando da edição da Lei 8.213, o Programa de Previdência Social aos Estudantes, que tinha sido instituído pela Lei 7.004, e se mantém o pagamento de benefício de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor da Lei 8.213. Então, aqui está chamando a atenção para a extinção do Programa de Previdência dos Estudantes. Foi extinto também, foram extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar número 11 de 71 e pela Lei 6.260, sendo mantidos com valor não inferior ao do salário mínimo os benefícios concedidos na vigência dessa lei. Para os que vinham contribuindo regularmente para esses regimes, será contado o tempo de contribuição para o regime geral, conforme dispõe o regulamento. Que regimes eram esses? Na Lei Complementar número 11, tinha sido instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural. Foi extinto esse programa porque hoje trabalhadores rurais são segurados, como todos os demais, do regime geral, Esse programa, ele consistia na prestação dos seguintes benefícios, o ProRural: a aposentadoria por velhice, por invalidez, pensão, auxílio funeral, serviço de saúde, serviço social.
Hoje, o indivíduo que é trabalhador rural, ele é protegido pelo regime geral e tem acesso aos mesmos benefícios que têm os demais segurados. Essa lei 6.260, tá? Ela havia instituído um programa de previdência para os empregadores rurais e seus dependentes. Essa lei dizia no seu artigo 1º, lá em 75, são instituídos em favor dos empregadores rurais e seus dependentes os benefícios de previdência e assistência social estabelecidos na forma da lei. Então, essa lei tinha um programa específico para empregadores rurais, esse programa de previdência foi extinto, porque empregadores rurais são hoje segurados da Previdência, do regime geral, na categoria de contribuintes individuais. Tá? Antigamente existia uma renda mensal vitalícia. Quando saiu a Lei 8.213, a lei dizia que a renda mensal vitalícia continuará integrando o elenco de benefícios da Previdência até que seja regulamentado o benefício de prestação continuada da assistência social previsto lá no artigo 203 da Constituição. Ora, esse artigo foi revogado. Por quê? Porque hoje nós já temos, né, a Lei 8.742, tratando do BPC, né, do benefício de prestação continuada para o idoso, para a pessoa com deficiência. Enfim, já temos regulamentação do direito ao BPC, benefício de prestação continuada. Também foi extinto o auxílio natalidade, foi revogado esse dispositivo porque qualquer tipo de benefício eventual ligado à natalidade passou a ser a atribuição da assistência social, tá? Não cabe mais à Previdência pagar auxílio natalidade. Então, não existe esse benefício de auxílio natalidade que era pago no passado quando o segurado, que tinha uma renda até um patamar, tinha um filho. Tá? Naquela época era interessante, tinha um filho, um auxílio natalidade, 2 filhos, 2 auxílios, 3 auxílios. Tá? Então, aqui era uma situação, tá, de um benefício pago em virtude do nascimento de um filho. Hoje o que nós temos é a proteção à maternidade, que assegura o pagamento do salário maternidade às seguradas da Previdência Social. Nós temos aqui uma situação de uma carência de transição. Vamos ver o que diz aqui. Para o segurado inscrito na Previdência até 24 de julho de 91, que é a véspera da publicação dessa Lei 8.213, tá? Bem como para o trabalhador e o empregador rural, cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço, que hoje é tempo de contribuição e especial, obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias para a obtenção do benefício. Então, esse artigo, ele determina que se aplique durante alguns anos uma carência de transição. Carência essa que só pode ser usufruída por segurados antigos, segurados inscritos na Previdência até a véspera da publicação da Lei 8.213. Então, né, aquelas pessoas que implementaram a carência antes, ela era de 60. Depois da Lei 8.213, passou a ser de 180 contribuições ou 180 meses para os rurais. Então, o que acontece com quem entra depois da Lei 8.213 publicada? A carência vai ser essa daqui. Quem conseguiu implementar as condições para se aposentar antes? A carência de 60 contribuições. Agora, quem entrou antes da Lei 8.213, mas vai implementar condições para o benefício após a lei já publicada, foi criada uma carência de transição. Quem conseguiu ainda implementar a idade, por exemplo, para se aposentar em 91, conseguiu uma carência de 60 meses. Em 92, 60 meses. Mas quem completou a idade para se aposentar, já era segurado do regime antes da lei, mas completou a idade para se aposentar em 93, a carência vai ser de 66 meses. Quem completou a idade para se aposentar em 94, carência 72 meses. Vocês estão vendo que está aumentando a cada ano, em 6 meses, essa carência. Essa transição, tá? Ela vai até 2010. Até 2010, eu ainda vejo aqui a pessoa que completou a idade em 2010, é antiga no regime, entrou antes da Lei 8.213,
vai ter uma carência de 174 meses. Mas já em 2011, vocês veem que acabou a transição. Quem vai se aposentar por idade em 2011 tem que comprovar uma carência de 180 contribuições, ou se for um segurado especial, 180 meses, né, de atividade rural. Vamos dar uma olhada no regulamento, tendo em vista as disposições transitórias relativas às prestações do regime geral de previdência. Então, a carência das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial para segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 91, bem como para trabalhadores e empregadores rurais amparados pela Previdência Rural, obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Vamos lá. Então, aqui nós temos, né, a tabela, tá? Eu devo ter pulado alguns anos, eu trouxe exemplos, tá? Não, trouxe de 98 para frente. 98, quem completou 60 anos, a mulher, 65, o homem em 98. A carência não foi de 180, a carência foi de 102 contribuições. Se fosse um segurado especial, 102 meses. Se uma pessoa completou a idade, o homem 65, a mulher 60, em 2004, a carência vai ser, né, nesse momento, de 138 meses. A carência é definida pelo ano em que a pessoa implementou as condições para, né, obter aquele benefício. Bom, o trabalhador rural, que hoje é um segurado, né, obrigatório do regime geral, conforme, né, previsto na linha A do inciso 1, segurado empregado rural, inciso 4, avulso rural, eventual rural também, tá? Pode requerer aposentadoria por idade. Pode requerer, então, o trabalhador rural, seja ele, né, um indivíduo que é empregado rural, tá? Enfim, é um eventual rural, ele pode, né, eu falei no avulso, mas o avulso não está aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho, né, o inciso 1, inciso 4 e o 7, tá? Na verdade, existe empregado rural, avulso rural, eventual rural, tá? Então, eles podem requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos, né? Então, eles podem pedir os rurais, né, que sejam trabalhadores rurais, podem pedir aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos contados da data da vigência da lei. Então, a lei é de julho de 91, 15 anos até 2006, esses trabalhadores rurais podem requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à da carência em número de contribuições. Então, o que ele está dizendo aqui? Trabalhador rural, nas suas diversas possibilidades, pode requerer a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, tá? Contando carência em número de meses, desde que a data do requerimento ele estivesse exercendo atividade rural. Então, vamos ler de forma resumida. O trabalhador rural, que hoje é segurado obrigatório do regime geral, tá? Ele pode requerer a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Vou até mudar de cor, porque eu já baguncei tudo. Opa, volte para cá. Vou mudar para amarelo. Vamos lá. Então, vamos ver. O trabalhador rural, está aqui ele, que hoje é um segurado obrigatório da Previdência, ele pode requerer a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante um prazo de 15 anos contados da Lei 8.213, tá? Vou marcar primeiro isso, contando, tá, a carência em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Agora, desde que
comprove o exercício de atividade rural de forma contínua ou descontínua, né? No período imediatamente anterior ao do requerimento do benefício. Então, além do segurado especial, que tem como regra permanente a contagem da carência em número de meses, outros trabalhadores rurais, empregado rural, eventual rural, eles podem contar carência em número de meses durante um prazo de 15 anos contados a partir da Lei 8.203, então de 91 até 2006. Esse prazo, para poder contar a carência em número de meses, somente para aposentadoria por idade com um salário mínimo, foi prorrogado até dezembro de 2010, tá? Então, o trabalhador ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência, na forma, né, do inciso A1 é o empregado, tá? Temos também aqui o eventual rural, pode requerer a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos contados da vigência da Lei 8.213, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, o cerne daqui é contar a carência em número de meses para trabalhadores rurais quando eles vêm em busca de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Então, essa Lei 11.718 de 2008 disse que, para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no artigo 143 da Lei 8.213 fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2010. Então, o trabalhador rural empregado pôde contar carência em número de meses até dezembro de 2010. E aplica-se também essa contagem de carência em número de meses até dezembro de 2010 ao trabalhador rural enquadrado na categoria de contribuinte individual que presta serviços de natureza rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, assim, só arrumando aqui a explicação. São trabalhadores rurais, o segurado especial, o empregado rural, o avulso rural e o eventual rural. O eventual rural seria um tipo de contribuinte individual. Tá? Todos eles são trabalhadores rurais e no que diz respeito a reduzir a idade em 5 anos, todos eles serão beneficiados. O homem se aposentando por idade aos 60, a mulher aos 55. Agora, essa carência de em número de meses para obter aposentadoria por idade de um salário mínimo, tá? É regra permanente para segurado especial e foi aplicada durante um período no caso de empregados rurais e eventuais rurais, sendo que para empregado rural e eventual rural a possibilidade de contar carência em número de meses para se aposentar por idade com um salário mínimo foi prorrogada, tá? Até dezembro de 2010, tá? Vamos lá. Artigo 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório, já vimos isso, pode requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. Então, voltando aqui, vamos voltar. Olha lá. Tá? Esse aqui era o artigo 182, que tratava das regras de transição. O artigo 182, tá? Apenas vai reafirmar o que nós vimos lá atrás no artigo 142 da Lei 8.203. Então, Lei 8.203, artigo 142, fala de carência de transição. Já o regulamento vai falar da carência de transição no seu artigo 182. O artigo 143 da Lei 8.213 fala da possibilidade de contar carência em número de meses para trabalhadores rurais, né? E esse mesmo assunto é tratado, tá? Só que aqui nós vamos ver redação, tá? Esse mesmo assunto, ele é tratado na Lei 11.718, que prorroga a contagem da carência em número de meses.
Aí vem o regulamento que já, né, absorvendo as disposições que estão lá na 11.718, também fala da prorrogação da contagem da carência para aposentadoria por idade de um salário mínimo para rurais até dezembro de 2010. A Lei 11.718, que é citada ali atrás, ela também traz algumas novidades. Nós já falamos disso na carência, mas não custa a gente, né, repisar esse assunto. A lei é que determina que na concessão de aposentadoria por idade para o empregado rural, a aposentadoria por idade em valor de salário mínimo, eu vou considerar para a carência até 31 de dezembro de 2010 a atividade comprovada, tá? Atividade rural comprovada. Eu conto até 31 de dezembro de 2010 a carência para esse empregado rural que vem em busca de se aposentar por idade com um salário mínimo, eu conto essa carência em número de meses. Agora, quando o indivíduo ele vem em busca da sua aposentadoria de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, esse empregado rural que veio se aposentar por idade com valor de um salário mínimo, ele vai poder utilizar os meses comprovados de emprego multiplicados por 3. Então, cada mês que ele tenha de emprego comprovado, ou ele tem a carteira dele anotada, ele tem o contrato de trabalho, ele tem informação prestada na GFIP, dizendo que ele é um empregado, cada mês de emprego comprovado eu vou multiplicar por 3 para contar a carência. De 2016 a dezembro, né, de 2020, cada mês de emprego comprovado eu vou multiplicar por 2. Então, se ele trabalhou durante 3 meses, eu multiplico por 2, é como se ele tivesse 6 meses para a carência. De 2011 a 2015, se ele trabalhou 2 meses, tá? Eu multiplico por 3, dá 6. De 2016 a 2020, eu multiplico por 2, daria 4. Então, os meses de emprego, eles são superestimados no sentido de resultar em maior período de carência. Agora, se ele trabalhou 8 meses, né, com emprego formalizado naquele ano, se eu multiplicar de 2011 a 2015, 8 vezes 3, eu teria 24 meses dentro daquele ano. Eu não posso fazer isso, porque o máximo para carência, quando eu fizer a conversão, é de 12 meses. E aplica-se o disposto no caput desse artigo e no inciso 1, que é contar a carência em número de meses, aquele que preste serviço de natureza eventual em caráter eventual. Então, essa disposição aqui de contar a carência em número de meses para a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo também se aplica no caso de alguém que preste serviço rural em caráter eventual. Voltemos para o regulamento. O regulamento vai repetir o que nós vimos nessa lei, tá? Quando é aposentadoria por idade para empregado rural, e essa aposentadoria por idade é de um salário mínimo, até o final de dezembro de 2010, a carência poderá ser contada em número de meses de atividade rural. De 2011 a 2015, cada mês de emprego vai ser multiplicado por 3, né, para eu obter a carência. De 2016 a 2020, cada mês de emprego comprovado, eu multiplico por 2 para chegar na carência. Tá? E essa carência em número de meses também será contada dessa forma para o eventual rural. Bom, aqui ele também cita, tá? Ele diz assim, até 31 de dezembro, período de atividade comprovado, tá? Na forma do inciso 2 do artigo 62. Então, aquele indivíduo que até dezembro de 2002 tem exercido comprovadamente atividade rural, vai poder contar esses meses de atividade rural como carência. Então, carência contada em número de meses. E o que diz lá no artigo 62, parágrafo 2º? Tá? É como se comprova a atividade rural, tá? Então, a comprovação de exercício de atividade rural pode ser feita através de contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social. Essa é uma das formas, tá? Que temos outros elementos, você pode voltar lá no artigo 62 para verificar, tá, as outras formas de comprovação de atividade rural. Então, voltando aqui,
ele nos diz que até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do inciso 2, letra A do parágrafo 2º, a pessoa comprovou que era empregado rural realmente, que trabalhava em atividade rural, o número de meses de atividade rural conta para carência, tá bom? Vamos lá. Então, artigo 149. Esse artigo 149, ele trata das prestações e financiamento referente a benefícios de ex-combatentes e de ferroviário, servidor público ou autárquico federal em regime especial. Então, né, os ex-combatentes e os ferroviários, servidores públicos que não optaram pelo regime, tá, da CLT, tá, bem como, né, os benefícios dos seus dependentes serão objetos de legislação específica. Então, existe uma legislação tratando de benefícios para ex-combatentes e benefícios para ferroviários, né, servidores públicos e seus dependentes. Diz o regulamento que serão mantidos de acordo com a respectiva legislação específica prestações e o seu financiamento referente a benefícios de ferroviário, servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da CLT. Então, existe legislação específica tratando dessa matéria. O artigo 151 da Lei 8.213 nos diz que até que seja elaborada uma lista de doenças, daquelas doenças graves que dispensam a carência, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após se filiar ao regime geral, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação com base na medicina especializada. Então, essas são as doenças que dispensam a carência. Nós sabemos que de 3 em 3 anos o ministro pode emitir uma portaria determinando quais são essas doenças. Mantém a lista, acrescenta doenças, retira doenças conforme análises técnicas que sejam efetuadas. O artigo 153 diz que o regime facultativo complementar de previdência será objeto de lei especial a ser submetida ao Congresso. Vejam que esse daqui não existe. Nunca foi implantado, nem pode ser implantado por conta das disposições contidas no artigo 202 da Constituição Federal, que nos dizem que previdência complementar, ela é de natureza privada, ela é autônoma em relação ao regime geral, tá? Ela é de filiação facultativa. Então, né, cai por terra um projeto de criar uma previdência complementar administrada pelo poder público. Bom, aí o artigo 154 nos diz que o Poder Executivo regulamenta essa lei no prazo de 60 dias a partir da sua publicação. A lei entra em vigor na data da publicação, revogam-se, né, disposições em contrário. Então, aqui nós ficamos felizes porque chegamos no último, né, nos últimos artigos aí da Lei 8.213. Mas aí nos resta o regulamento para examinar, tá? Então, aqui temos que o segurado que recebe a aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, que permaneceu ou retornou à atividade e que vinha contribuindo até 14 de abril de 94, véspera da Lei 8.870, receberá o pecúlio em pagamento único quando do desligamento da atividade que vinha exercendo. Então, olha só, até essa Lei 8.870, que é de abril de 94, o indivíduo, quando retornava à atividade, ele contribuía, tá? E essa contribuição do aposentado que retornou à atividade não gerava direito a outra aposentadoria, mas essa contribuição era depositada para formar um pecúlio. Pecúlio esse que só podia ser sacado quando o indivíduo parasse para valer de trabalhar, tá? Então, aqueles que vinham já aposentados, né, trabalhando e contribuindo para formar o pecúlio, eles terão direito
a receber, quando eles pararem de trabalhar, um pecúlio em pagamento único formado com as contribuições que foram feitas somente até 14 de abril de 94. Porque a partir de então acabou esse benefício chamado pecúlio, tá? Hoje nós temos as pessoas aposentadas que voltam a trabalhar contribuindo, mas essas contribuições não servem para um pecúlio, tá? Então aqui nós, né, encerramos, ainda não, tá? Temos que o pecúlio é um pagamento único do valor correspondente à soma daquelas importâncias relativas às contribuições do segurado, contribuições essas feitas por um indivíduo que se aposentou, voltou a trabalhar, no passado essas contribuições formavam o pecúlio. E esse valor de contribuição ele era depositado e remunerado, ele rendia. Então a formação desse pecúlio era de depósito de contribuições, mas também, né, era aumentado o valor do pecúlio pelos rendimentos, pela remuneração dos depósitos. Então isso aqui se aplica, né, a partir de 25 de julho de 91, que é a vigência da Lei 8.213. Então, você tem a 8.213 determinando que existe um pecúlio de pagamento único. Isso é algo que está disponível para os segurados até 94, que a Lei 8.870 acabou com esse pecúlio, tá? Não existe mais a possibilidade de um aposentado hoje voltar a trabalhar. Ele é obrigado a contribuir, mas as suas contribuições, quer dizer, vamos refazer a frase que ficou estranha. Não existe a possibilidade de um aposentado que retornou ao trabalho e é obrigado a contribuir, que essa contribuição dele vá formar pecúlio. Não existe mais pecúlio. Tá? Artigo 186 revogado. O artigo 187, ele nos diz que é assegurada a concessão de aposentadoria a qualquer tempo, nas condições anteriores à emenda 20, ao segurado do regime geral, que lá naquela data, quando, né, na véspera da emenda 20, tivesse cumprido todos os requisitos para obter a aposentadoria. Quando, tá, da concessão de aposentadoria, com base nas regras da época da legislação então vigente, o tempo de serviço só vai ser considerado até 16 de dezembro de 98. E a renda da aposentadoria vai ser calculada com base nos últimos 36 salários anteriores a 16 de dezembro de 98, tá? Então, esse valor é calculado, tá? Tendo em vista o implemento de requisitos antes da emenda 20, o valor é calculado tendo em vista as regras daquela época. Pode ser uma aposentadoria por tempo de serviço, que é só a partir da aposentadoria, a partir da emenda 20, que passa a ser aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a pessoa que tem tudo para se aposentar antes da emenda 20 se aposenta por tempo de serviço, usa os últimos 36 salários, mas 36 salários lá daquela época, tá? Para calcular a aposentadoria. Mas só vai ter direito a receber o benefício assim calculado a partir da data da entrada do requerimento, que pode ter acontecido algum tempo depois da emenda 20. Então, a pessoa, por exemplo, implementou a condição, tem 30 anos de tempo de serviço quando sai a emenda 20. Entra com requerimento após a emenda 20. O que vai acontecer? Ele vai ter direito a um benefício calculado conforme as regras anteriores à emenda 20, vai ter uma aposentadoria por tempo de serviço, mas eu só uso para calcular essa aposentadoria por tempo de serviço os 36 salários existentes aqui, antes da emenda. Tá ok? Então, o segurado filiado ao regime geral até 16 de dezembro de 98, cumprida a carência exigida, tem direito a aposentar com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando contar com 53 anos ou mais de idade o homem e 48 anos ou mais de idade a mulher. E tiver o tempo de contribuição, o homem 30 anos, a mulher 25 e mais um pedágio de no mínimo 40% do tempo que faltava em 16 de dezembro de 98 para completar os 30 anos o homem e os 25 anos a mulher, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho, vou voltar aqui nos meus slides para ver quantos nós ainda temos. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos encerrar aqui, eu vou voltar para o artigo 184, tá? Né?
Perdão, vou voltar para o artigo 187 na próxima aula para a gente explicar com mais calma, porque eu ainda tenho várias disposições que nós temos que, né, comentar aqui. Então, até a próxima aula, gente.